E depois esse contrato foi quebrado aqui, porque assinaram um contrato em inglês nos Estados Unidos, e quando veio para cá, o Luciano pegou, junto com o Miguel de Oliveira, mostraram como. Ele nem em português não está sabendo nem ler e escrever, como é que em inglês ele assinou um contrato. Aí puseram um advogado, acabou ganhando a Bandeirante, que era Luque, com Luciano e Kiko, ganharam isso, e aí saiu a luta com o Foreman. Mas já não era mais para estar com o Kiko nem com o Coisa. Ele saiu por conta deles, que eles viram lá que o Don King era o nome do boxe mundial, então ficou ilustrado com o Don King, aonde não deveria ter ido também, deveria ter continuado novamente com o Kiko e com coisa que levaram ele até o fim. É engraçado, porque o Kiko me falou que ele ficou no boxe até 91, então talvez tenha sido por isso, né? Esse porque depois caso de 91... eu te conto assim por cima, porque eu também era fora, eu era árbitro, eu não era dirigente, mas a gente estava envolvido nisso. Cada luta do Maguila, por exemplo, quando o Kiko e o Coisa, eu sempre fui escolhido para ser o árbitro de boxe. Maguila fez 80 lutas, eu fui o árbitro em 52 lutas do Maguila. Então eu conheço muito bem o Maguila, conheço muito bem o Kiko, conheço muito bem o Luciano do Vale, gente muito fina e gente que fez o Maguila chegar. E não só o Maguila, o boxe brasileiro nessa época vivia de Kiko e de Maguila e de Luciano do Vale. Tá. Então, assim, depois que o Maguila se aposentou, né, a gente teve aí uma lacuna de heróis, né, no boxe, né? É correto dizer que o Todo Duro foi escolhido para ser uma espécie de sucessor de Maguila? Eu não sei se sucessor, porque o Todo Duro, como amador, foi um fracasso. Como profissional, levando a luta dele, porque depois ele arrumou um empresário argentino chamado Medina. E esse empresário era complicado, fazia uma coisa aqui, uma coisa lá, meio complicado. Então ele pegou isso aí e começou a fazer o Todo Duro, e fazer o Todo Duro ganhar. Para ganhar, levava lá em Recife, levava no lugar, arrumava um adversário mais fraco. Então ele começou a ganhar. Quando começou a pegar uns adversários mais fortes, começou a ter problema na luta do Todo Duro. Então, na minha opinião, não era Todo Duro para substituir esses lutadores, como o Éder Jotto, como o Miguel de Oliveira, como o Servílio de Oliveira, como o João Henrique, como vários lutadores brasileiros que nós tivemos com um nome muito grande e craque de boxe. Não seria Todo Duro. Foi Todo Duro, ganhou algumas lutas, tanto é que depois começou a perder assim, que ninguém esperava, né? Tá. E como que se chegou no nome dele, assim, através dessas conquistas que o senhor estava falando? Então, o nome Todo Duro é que nós fazíamos luta em Recife, várias lutas em Recife, fizemos em Recife Tomás da Cruz contra um menino de Recife e começou a aparecer o Todo Duro. Então apareceu o Todo Duro numa academia treinando, tá? Pegava muito forte, valente, ia para a briga. Então era isso que eles queriam. Então aí apareceu o Todo Duro. Mas o Todo Duro ficou muito famoso com as lutas com o Holyfield. Porque aí era uma revanche, uma briga pessoal dos dois, que era uma coisa louca. E aí apareceu eles para fazer o boxe. O boxe precisa disso. Não sei se você vê muito nos Estados Unidos, na hora de uma pesagem de dois lutadores por um título mundial, título que vale milhões e milhões de dólares, quando eles se enfrentam, um empurra o outro, um bate na cabeça do outro. Isso é programado para fazer o quê? Para o mundo inteiro esperar essa luta, o marketing do boxe do mundial. E eles quiseram fazer o marketing Todo Duro e Holyfield. O que o senhor se lembra, assim, de Todo Duro, desse começo da carreira, assim? Ele tinha um contrato com a Band? Nesse comecinho, assim, 91, 93? Ele não tinha contato. Quem tinha contato com a Band seria o Medina, o empresário. O empresário é que tinha muito contato com a Band. Tanto é que fez um contrato com a Band para fazer a luta do Todo Duro. Então esses contratos com o Todo Duro eram por lutas e não de exclusividade. Por lutas, isso mesmo, por luta, não um contrato assim definitivo com ele. Tá. E aí apareceu na Band Todo Duro e essas brigas com o Holyfield foi bacana.
Tá. O senhor lembra mais ou menos que ano, qual era a luta? Eu não tenho muita lembrança de data, porque para mim data é complicado. Tá. Quando você viu ele lutar pela primeira vez, qual foi a sua impressão? A minha impressão, a primeira luta que eu vi do Todo Duro foi uma luta muito boa. A gente via que ele era muito valente, corria para cima do lutador, aonde todo lutador espera, tecnicamente, vai ver a hora certa. Ele não. Ele ia para cima, afogava o lutador e acabava ganhando. Eu achei isso muito bacana dentro do boxe, que então eu não tinha visto isso. Então, parece que mexia um pouquinho comigo, porque eu gostava disso quando eu lutava amador. Eu gostava de ir para cima, eu não sabia tecnicamente nada. Eu gostava de ir para cima. E ele me impressionou muito, porque parecia que eu que estava lutando lá. Por isso que eu comecei a acompanhar muito ele. Você se identificou com a sua época de lutador? Me identifiquei muito. Em 93, como eu expliquei anteriormente, teve a primeira luta em Recife e os baianos alegaram que Holyfield foi melhor que Todo Duro. O senhor viu essa luta? O senhor teve, qual foi a sua impressão? Aliás, essa luta... Essa que eu falei que foi no Geraldão e que o Todo Duro venceu. Essa luta, com certeza, fui eu o árbitro dessa luta. Quando eu fui para Recife, eu fui para atuar essa luta aí. E parece que essa luta lá em Recife, quem ganhou foi o Todo Duro. Ele ganhou a luta, ganhou bem, uma luta disputada, foi uma luta muito difícil, porque os dois estavam no mesmo estilo, e ganhou o Todo Duro. E aí ficou aquele bochicho, aquela briga, quando acabou a luta fora do ringue. Nós fomos jantar num restaurante, por pouco dentro do restaurante eles não se pegaram, porque achou que o árbitro, que o jurado ajudaram um, jurando o outro. Então essa luta já começou a ter problema aí. Por isso que teve a ideia de se fazer isso. E o senhor tem imagem dessa luta? O senhor lembra de ter gravado? Eu tenho essa luta que eu trouxe de lá, mas eu tenho muita luta gravada. Antigamente a gente gravava essa luta em VHS. Em DVD, DVD não, em cassete. Cassete. E eu passei todas elas, eu preciso procurar para ver se eu não consigo encontrar. Bom, Todo Duro demorou 4 anos para fazer a revanche contra o Holyfield, né? Como eu expliquei, também foi dia 30 de setembro de 97. O senhor pode me dizer assim, mais ou menos por que o senhor acha que demorou 4 anos para rolar essa revanche? Porque o Todo Duro já estava num caminho diferente. Quando o lutador vai para um caminho diferente, qual é o caminho diferente que o lutador vai? O caminho é o seguinte: você ganhou um título brasileiro, por exemplo. Você não vai pôr em revanche em seguida o brasileiro, você vai procurar fazer o título sul-americano que vem depois. Você vai fazer um título internacional, você vai fazer um título mundial. É assim que funciona. Dificilmente alguém dá uma revanche em seguida. Como o Todo Duro ficou campeão brasileiro 3, 4 anos, não tinha desafio para ele, e quando pagaram alguma coisa a mais para ele lutar lá, e ele achou que ele lutando lá em Recife não ganharia o que ia ganhar lá, na época. Então aí aceitou fazer essa luta lá. Essa luta foi muito complicada, que eu posso até contar uma história dessa luta lá. Pode falar. Essa luta foi para lá. Essa luta foi em Salvador, fizemos congresso técnico, todo mundo sentado na mesa, e aí todos sentados com televisão, com tudo, com pesagem, e alguém falou para o Todo Duro o seguinte: fala para ele que você ganhou dele lá em Recife, e agora você vai ganhar dele aqui, vai bater nele e vai bater na mulher dele. Mandaram ele falar isso. Alguém veio com uma ideia dessa para falar isso. Uma loucura isso. Então todo mundo sentado, eu sentado também na mesa como árbitro, que eu fiz a pesagem deles. E aí ele não fez isso, o Todo Duro. Ele levantou e deu um tapa na cabeça do Holyfield. Isso está gravado, está tudo gravado. Ele deu um tapa. O Holyfield ficou de pé e por enquanto não fez nada. Voltou a sentar, o Todo Duro sentou também. Aí começaram a falar do regulamento e tal, e aí o Todo Duro deu um tapa no peito dele, porque tinha entre o Todo Duro e estava um empresário no meio. Aí vinha o Holyfield, aí deu um tapa no peito dele. Aí quando deu um tapa no dedo dele, quebrou uma briga danada. Que para você ter uma ideia, à noite, no Jornal Nacional, a Globo mostrou ao vivo no Jornal Nacional essa briga. Foi uma briga terrível. Eu no meio,
a minha família ligou para mim lá, nossa, você está no meio das cadeiras aí. Então foi terrível isso. Aí nós fomos para o hotel, presta atenção. E aí uma van vai buscar a gente no hotel. É complicado. Foi uma van para levar para o Balbininho. E nós fomos tudo com uma van. Quer dizer, os lutadores e tal, das preliminares, aquela coisa toda. Quando nós chegamos na porta do Balbininho, eu dentro, como árbitro também de fora, veio mais de 40, 50 pessoas para virar a van. Começaram a virar a van. Por pouquinho nós não viramos a van com todo mundo dentro. A sorte nossa é que o policiamento chegou rápido, começou a bater no pessoal, e aí nós começamos a sair com eles para ir para o vestiário. E saímos no meio de polícia, tomando latinha de cerveja, aquelas coisas todas. Para você ter uma ideia, nós demoramos mais ou menos 10, 15 minutos para subir no ringue. Pediu para parar de jogar as latinhas, tá? Quando ia entrar o Todo Duro no ringue, porque passou a noite na televisão. Todo aquele povo da Bahia viu isso. Queriam acabar com a luta antes de começar. Então o que aconteceu? Precisamos entrar com polícia, precisaram pedir que se jogasse mais lata, iam parar a luta, não ia até a luta. E aí, com muito custo, aconteceu a luta. Aconteceu a luta, e essa luta, o Holyfield, muito nervoso, querendo acabar com a vida do Todo Duro, acabou essa luta, parece que no primeiro round. Foi no primeiro round que acabou. Tá, é isso mesmo. Então, e essa luta o senhor também tem ela gravada? O senhor Então, lembra eu de tenho ter essa luta, gravado? eu vi ela gravada, eu não consegui achar no meu arquivo. Tá. Eu vi aí na internet, no YouTube, alguma coisa, se procurar nós vamos achar. Hoje nós já achamos eu na mesa lá, que estava na pesagem, mas acha também a luta que eu já vi ela pela internet. É, uns trechos, né? Não inteira. Porque ela foi muito rápida também, não tem muito o que ver. Tá. Agora, para sair do ringue também, nós precisamos mais ou menos uns 200 policiais para a gente sair. Sim, como foi Foi uma saída assim, vindo tudo quanto é jeito. Cadeira na cabeça, pegava do ringue lá em volta do ringue, todo mundo com cadeira, e aí com o policial até o vestiário saímos depois de 3 horas. Quando todo mundo não estava mais no ginásio, nós fomos para o hotel. E o Holyfield virou rei. Aí o Holyfield ficou como o rei do coisa. Sim. E, bom, aí Todo Duro, em 5 de junho de 97, ele lutou com aquele Joe Kazag na Inglaterra e perdeu feio. Ele estava preparado para uma luta desse porte? O senhor lembra dessa luta? Eu lembro, eu não fui junto com essa luta, eu tentei proibir essa luta de ter, não sei qual é a versão que deu autorização, porque todo lutador brasileiro precisa uma autorização para sair do Brasil. O que ele precisa na autorização? Mostrando que ele tem os exames médicos perfeitos, a responsabilidade é, por exemplo, a minha hoje é Conselho Nacional de Boxe. Quando eu dou uma autorização, que ele tem todos os exames médicos, mando junto, o pessoal recebe lá, faz o exame médico de novo lá, para ele lutar. Aí o Todo Duro, como precisava de dinheiro, estava precisando de dinheiro, recebeu uma proposta do empresário brasileiro, não sei aonde arrumou essa autorização, porque lá fora jamais eles deixam lutar sem autorização, então ele deve ter levado autorização. Agora, parado há muito tempo de lutar boxe, já lutando, já treinando, há muito tempo, com uma certa idade já Todo Duro, é aí que acontece as desgraças no boxe. Então ele não estava preparado. Porque eu conto sempre para todo mundo, o boxe é o 15º esporte que mata. Antes do boxe, tem 15, 14 esportes mais que matam. Não é o boxe que mata, todo mundo fala o boxe mata. Não, o boxe tem regulamento, tem árbitro, ele para. Quando uma luta está sendo desigual, tem que parar. Se o árbitro for bom, não acontece nada no mundo. Dificilmente você vê falar que um brasileiro morreu no boxe. Tem 1, 2 na vida toda do boxe. Agora, é um perigo para deixar o defeito físico para um lutador. Esse lutador vai, não preparado como Todo Duro, lutar com esse campeão do mundo. Presta atenção, sem estar preparado. Tanto é que ele caiu por nocaute, foi para o hospital, ficou 2, 3 dias no hospital, um perigo ter morrido. Agora, culpa de quem?
culpa do empresário que levou esse lutador sem ele estar preparado, culpa de quem deu autorização sem